Bom dia, boa tarde, boa noite, Igreja Presbiteriana de Botafogo. Essa é a nossa aula da Escola Dominical. Nós estamos nos aproximando da Páscoa. Esse é o último domingo do mês de março. Logo chega abril e logo chega o tempo de nós estarmos estudando esse evento tão impressionante, impactante e o mais importante para a vida do cristianismo, que é a Páscoa, mas a morte de Cristo. Então, nesse nosso estudo que nós temos trabalhado durante esse começo de ano sobre uma teologia sistemática, nós vamos agora refletir sobre a expiação de Cristo. Essa é a palavra da nossa classe, expiar, expiação. E antes de nós darmos início a essa nossa reflexão, esse estudo em que eu e você aprendemos um pouco mais sobre essa morte tão importante para a nossa vida, vamos orar. Senhor, nosso Deus e Pai, com tremor e temor, nós nos chegamos à Tua presença, Senhor. Nós vamos estudar fatos que nossa mente humana não alcança. Então nós pedimos a intercessão do Espírito Santo para que mova a nossa mente, o nosso coração, abra o nosso entendimento para que nós possamos compreender, ainda que em parte, essa maravilha de mensagem que é a da expiação de Cristo na cruz para nos dar vida eterna. Ajuda-nos nesse propósito, é a nossa oração que nós fazemos em nome de Jesus. Amém. Então, irmãos, vamos começar estudando o significado da palavra. O que significa espiar? Expiar com X, significa pagar um preço. Fulano expiou caro seu crime. Ele pagou caro pelo crime que cometeu. Esse sentido de pagar traz uma noção de compra. Eu cometi um pecado, eu estou comprando a minha absolvição, comprando o perdão através de uma expiação. Estou expiando, pagando de alguma forma. Também essa palavra era usada para as transações comerciais, porque naquela época, inclusive, na época em que Jesus vivia, e no Antigo Testamento, nós vemos muitas dívidas que eram pagas com a própria vida do escravo, no sentido de que a pessoa era livre e, por conta de uma dívida, acabava se tornando escravo de quem lhe emprestara o dinheiro ou aquela quantia. Então, essa relação de expiação também para os judeus tinha um sentido de pagamento. E quando o pagamento era feito completamente, no seu total, dizia-se está consumado, ou seja, está pago. E é muito significativo que as últimas palavras de Cristo, antes de morrer, foi: está consumado, está pago. Só para nós abrirmos aqui a nossa mente sobre esse sentido de pagamento ou transação que tem uma natureza até comercial na Bíblia, nós podemos dizer que pagava-se, por exemplo,
um animal que alguém tivesse pedido emprestado ao vizinho e esse animal acaba morrendo, seria um pagamento devido àquele dono do animal. A noiva, para ser dada em casamento, era preciso que o noivo pagasse um dote ao pai da noiva, porque naquela época as mulheres eram consideradas até como bens, propriedades, e pagava-se então um resgate. Essa expiação também tem esse sentido de pagar um resgate. Se você quiser saber mais sobre esses pagamentos, você pode ir no Êxodo, capítulo 22, a partir do verso 9. Você vai encontrar exemplos desse pagamento, desse resgate. Para resgatar um escravo, para pagar o preço do escravo, para dar liberdade ao escravo, pagava-se também um preço, como você vai encontrar no livro do Levítico, capítulo 25, a partir do verso 39. Vou repetir. Levítico, capítulo 25, a partir do verso 39, nós vemos também como se resgatava um escravo. Então, para que a gente possa entender o sentido da expiação, e eu estou tentando nos levar para aquele tempo em que Jesus vivia, naqueles hábitos, naqueles costumes da época, para entender bem esse conceito de pagar um preço, de expiar por alguma coisa. Eu quero lembrar a você que Cristo veio para resgatar a sua igreja. Sabe onde você vai encontrar essa metáfora? Você vai encontrar no livro de Isaías. Está com a Bíblia aberta? Livro de Isaías, no capítulo 62. Abra lá o livro de Isaías, no capítulo 62. Vamos ver 2 versículos, o versículo 5 e o versículo 11. E aí, Isaías vem falando assim: porque como o jovem desposa a donzela, assim teus filhos te desposarão a ti. Os teus filhos desposarão, os teus filhos serão a esposa a te deposar. Como o noivo se alegra da noiva, assim de ti se alegrará o teu Deus. Então, essa ideia de casamento de Jesus com a igreja, de pagamento de um dote por esta noiva que é a igreja, não é de Jesus, é do Antigo Testamento. E mais, no verso 11, o profeta Isaías diz: eis que o Senhor fez ouvir até as extremidades da terra estas palavras. Dizei à filha de Sião: eis que vem o teu Salvador. Vem com ele a sua recompensa e diante dele o seu galardão. Veja como todo o Antigo Testamento nos prepara para essa mensagem, esta ação de Cristo. Cristo não veio ao mundo por acaso. Nada acontece por acaso, nós já temos visto isso em algumas das nossas lições. Deus tem o controle do céu e da terra e nenhum fio cai da nossa cabeça sem que Ele permita. Você já sabe disso, nós já temos falado sobre isso. Então, esse resgate devia ser pago a alguém. Então, nós estamos dando esse contexto
mas nós estamos falando da expiação de Cristo, da morte de Cristo. Bom, para quem essa morte aproveitou? Para quem foi pago esse preço? Será que a morte de Jesus favoreceu a Satanás? Certamente não, porque o diabo não tem força. O diabo não tem força, nem pode barganhar com Deus. Aliás, quando Jesus começou seu ministério, ele foi tentado por Satanás, mas ele resistiu e Satanás se foi. Mas se você for ao livro do Gênesis, lá no começo, quando Deus conversa com Adão e Eva, que tinham acabado de comer do fruto daquela única árvore que Deus tinha dito que não deveriam comer, que era a árvore do conhecimento do bem e do mal, e que a serpente tinha convencido a mulher, que convenceu Adão a comerem daquele fruto, porque parecia bom e saboroso. O que é que Deus diz? Gênesis 3, verso 15. Vamos ler? Porém, inimizade entre ti e a mulher. Ti é a serpente, não é? Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. A tua descendente da serpente, do diabo, e o seu descendente, o descendente da mulher, está no singular. E nós sabemos quem é esse descendente, que é Jesus. Este te ferirá a cabeça, vai ferir a cabeça da serpente, e tu lhe ferirás o calcanhar. Jesus teve que morrer, mas ele ressuscitou. Foi ferido, mas só o calcanhar. Mas a serpente foi pisada na cabeça. Significa que Jesus venceu a morte. Essa é uma questão relevantíssima quando nós falamos da expiação de Jesus. E o preço da expiação foi pago a Deus. Olha só como tudo tem uma lógica e segue. Nós não cremos em algo vazio, nós não cremos simplesmente porque alguém nos falou, nós cremos porque nós lemos a Bíblia e nós podemos estudar e aprender com essa palavra de Deus. Veja que Adão pecou e se afastou da plenitude da graça de Deus, não foi isso? Foi expulso do paraíso, precisou viver, comer o que ele produzisse. Eva precisava ter a descendência com dores de parto, não foi isso? Muito bem. Então, através de Adão, o homem se afastou de Deus. Através de Jesus vem a reconciliação com Deus. Era preciso que o homem se reconciliasse com Deus. Mas esse pecado de Adão poderia ser resgatado, poderia ser expiado por mim ou por você, que somos impuros e pecadores? Então, veja só, o mesmo Deus que exige com justiça o pagamento de um preço pelo pecado, é o mesmo que, com bondade, ele manda o seu próprio Filho se despir da sua glória, se humilhar, tornar-se homem, nascer como homem, viver como homem, sentir e sofrer como homem, mas justo e puro como nenhum outro houve, para poder pagar esse preço, nos resgatar do nosso próprio
pecado. Essa teoria da satisfação, satisfazer a Deus na sua justiça, tem criado muito conflito entre muitos cristãos. Muita gente diz, mas se Deus fosse realmente justo, como é que ele permitiria uma morte dessas? Porque nós estamos falando de coisas muito elevadas e muito acima do nosso pleno conhecimento. A luta não foi contra uma pessoa. A luta foi a luta do bem e do mal, foi a luta de principados e potestades, algo muito acima do que nossa compreensão pode alcançar. Mas se Deus é um Deus justo, para que Ele possa perdoar, é preciso que haja arrependimento e é preciso que haja expiação, esse pagamento de um preço. Então, se há muita gente que acredita que Deus, para ser bom, Ele precisa sempre perdoar, Ele não precisa exigir nada em troca, então você vai imaginar como seria a nossa sociedade se nós perdoássemos todas as faltas de todas as pessoas sem exigir alguma reparação. Vou dar um exemplo. Alguém rouba, assalta, aponta uma arma, ameaça uma pessoa para levar uma carteira, um telefone celular, um bem, uma coisa pequena. Então, o que nós, como sociedade, devemos fazer? Nós devemos simplesmente perdoar ou nós devemos exigir que esta pessoa pague por esse pecado? Mas veja bem, esse pagamento ele só será válido e perfeito se houver esse arrependimento. Perceba que é assim com o pecado também. Não adianta o sacrifício de Cristo se eu não me arrependo dos meus maus caminhos. Se eu não me arrependo dos meus pecados, se eu não me reconheço como uma pecadora, primeiro de tudo, e se eu não me arrependo desses pecados, então por que foi pago um preço? Por que houve a expiação? Por que houve o sacrifício? Então, essa teoria da satisfação, ela exige uma expiação, porque é pelo pagamento que se mostra que a justiça foi feita, como quando há uma condenação de alguém que mata o outro, que rouba o outro, que causa um dano ao outro. É preciso haver essa reparação. Nós, na nossa justiça humana, fazemos isso. E Deus faz isso também na sua justiça divina. Ele assegurou que o pagamento pelo pecado fosse feito. Mas a bondade de Deus é tamanha que Ele não me fez pagar pelo meu pecado, nem a você. Ele mandou o seu próprio Filho para expiar o meu pecado e o seu pecado. Essa é que é a maravilha da expiação de Cristo. Essa é toda a mensagem do perdão. É a morte vicária de Cristo. Vicária significa substitutiva. Cristo foi para a cruz para que eu tivesse vida. Nós não temos que pagar pelos nossos pecados, porque Cristo já pagou o preço. Mas veja bem, quando nós estudamos só o Novo Testamento, nós não temos a dimensão de tanta coisa que está compreendida nessa ação. Se nós formos lá atrás, no livro de Levítico, lá no Antigo Testamento, nós vamos verificar que eram feitos, naquela época,
sacrifícios de expiação. Expiava-se o pecado ou os pecados do povo. E havia toda uma cerimônia que era a cerimônia de expiação. O sacerdote expiava os seus pecados, o povo expiava os seus pecados. Para quê? Para se tornarem limpos, para se tornarem puros. Mas essa era uma cerimônia apenas para ensinar o povo a importância dessa expiação. A razão de ensinar o povo a importância da expiação nós só vamos compreender mesmo na cruz, quando o verdadeiro sacrifício é feito. Naquela época, no Levítico, o povo era ensinado a isso, mas ele ainda não conseguia compreender inteiramente a dimensão do que significava esse perdão. Era uma cerimônia figurada, porque a cerimônia verdadeira vem somente com Jesus. Mas eram trazidos nessas cerimônias de expiação, eram trazidos 2 bodes. Um deles seria sacrificado e o seu sangue aspergido no propiciatório, e esse fumo seria elevado para chegar até a Deus, como propiciação pelos nossos pecados. Havia um outro bode que ele era levado para fora do arraial. Esse bode, ele era chamado, e ainda hoje nós chamamos, do bode expiatório. É muito interessante, vale a pena, nós não temos tempo aqui, mas vale a pena ler no livro de Levítico o capítulo 16. Então, nessa figuração da expiação, o que acontecia, o que fazia o sacerdote? Ele primeiro orava, fazia as orações e os cânticos, e ele dizia que o povo tinha que afligir a sua alma. Isso significava que o povo tinha que refletir sobre os seus pecados. Tinha que haver um arrependimento. As pessoas precisavam encontrar dentro de si, dentro do seu âmago, esse pecado. E todos nós pecamos. Então, todos tinham que passar por esse processo de abrir o coração, afligir a alma, para que se pudesse levar até Deus esse sentimento de arrependimento. E depois do povo ter se afligido com este e ter reconhecido que realmente era pecadora, aí, naquele bode peregrino, naquele bode expiatório, naquele bode que ia ser levado para fora do arraial, o sacerdote colocava a sua mão. E ali, através dessa figura, desta memória, o povo compreendia que ali, através da mão do sacerdote, todo o pecado do povo ia ser levado pelo bode. E alguém levaria esse bode para fora do arraial, para o deserto, e deixava o bode no deserto, porque no arraial havia pureza, no arraial havia plenitude, no arraial havia graça, no arraial as pessoas tinham sido perdoadas. O bode tinha levado todos os pecados e era o bode que expiava e pagava o pecado do povo. Essa figuração
nos serve para mostrar a dimensão como Deus nos prepara desde o Antigo Testamento para o verdadeiro sacrifício. Você sabia que o Gólgota, onde Jesus foi crucificado, é fora da cidade? Jesus foi levado como pecador para fora da cidade, porque era lá que se expiava o pecado e não dentro da cidade. Quando ele faz isso, ele nos resgata. Ele morre pelo meu e pelo o seu pecado. Então, nós temos algumas lições para tirar daí. Primeiro é essa da expiação. Jesus não só levou o seu sangue que foi derramado até Deus, como havia 2 bodes, um era morto, porque o seu sangue seria aspergido e assim subiria a Deus. Jesus derramou seu sangue. E ele também foi levado para fora da cidade, como o bode expiatório, carregando com ele todos os nossos pecados. Então, essa mensagem que antes era figurada, ela se torna verdadeira. E eu quero que você preste atenção, porque os evangelhos relatam esse momento em que Jesus dá as suas últimas palavras. Pode olhar em Mateus, capítulo 27, verso 46, diz assim: por volta da hora 9, clamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabactani, que quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? Jesus precisava estar desamparado. Deus precisava se afastar de Jesus. Deus precisava abandonar Jesus. Deus precisava deixá-lo na escuridão do pecado, para que ele pudesse morrer para nos salvar. Então, como nos sacrifícios antigos o bode era morto, o seu sangue era colocado no propiciatório para chegar ao Senhor, também o sangue de Cristo foi aspergido para que nós tivéssemos essa salvação maravilhosa. E o sacrifício da cruz não foi a morte em si, foi quando Deus se retira, quando há escuridão na terra, quando as pessoas não sabem o que está acontecendo porque de repente o céu escureceu e o próprio véu no templo se partiu, porque Jesus expiou os nossos pecados naquele momento ali na cruz. Meus irmãos, minhas irmãs, meus amados, essa mensagem é uma mensagem tão profunda que nós temos que nos preparar para essa Páscoa. Não comprando ovos de Páscoa, mas abrindo o nosso coração, afligindo a nossa alma, reconhecendo esse sacrifício enorme que é o próprio Filho de Deus, se sacrificando por nós, se separando de Deus, morrendo uma morte de cruz para nos dar a salvação. E a quem aproveita essa morte? Quem é que se beneficia dessa morte e desse sacrifício? A mensagem é muito clara, eu vou deixar com você. João 3, de 16 a 21. Vou ler só o primeiro versículo e você vai continuar a leitura. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Veja bem, a quem aproveita o sacrifício de Cristo? Aos eleitos, aqueles que
creem em Jesus como o seu Salvador, como o Filho unigênito de Deus. Não diga que todos os caminhos levam a Deus. Não lhe diga que todos os caminhos levam à salvação. Diga que o único caminho para a salvação é Jesus. Por isso, vamos nos preparar para a Páscoa. Que você reflita sobre isso, nós ainda teremos um tempinho até a chegada dessa celebração maravilhosa. Mas já é tempo de começarmos a preparar o nosso coração para receber esse Jesus maravilhoso, o nosso Salvador. Ele é a luz do mundo. Nós seremos com Ele a luz do mundo se nós seguirmos os seus passos. Mensagem dessa nossa escola dominical que tem estudado esta teologia e nos ajuda a aprender um pouco mais de Cristo, do seu ministério e da razão e da forma como Deus nos ama. Bom domingo para você, boa semana, que Deus nos abençoe.